Oi, eu sou a Clara e eu sempre venho aqui indicar livros que talvez você ainda não conheça. E hoje eu quero te apresentar livros pequenos que causam grandes impactos. Todos esses livros, que são 20, têm menos de 200 páginas, mas são livros que fazem você ficar pensando neles depois que a sua leitura acabou. Ou seja, mesmo que o tempo de leitura seja curto, o tempo de pensamento nele é longo. São ótimos livros para você começar e ótimos livros para você se aprofundar em leituras mais densas, sabe? Aqueles livros que realmente mudam a sua forma de enxergar as coisas. Mesmo eles sendo curtinhos, eles têm grandes profundidades. Não são apenas lagos. Eu vou começar apresentando do menor, com menos páginas, para o maior. Então, no final desse vídeo, você vai chegar no livro que tem 200 páginas. O primeiro livro que eu gostaria de apresentar é um nacional da Júlia Lopes de Almeida, que se chama Memórias de Marta. Esse livro, inclusive, ele vai cair na prova da FUVEST desse ano, de 2025, porque parece que a FUVEST selecionou apenas obras de autoras nacionais que são referência de seus tempos e muitas vezes podem ter sido esquecidas, mas elas são muito importantes para a nossa cultura. E Memórias de Marta é um desses livros. Esse livro, em específico, ele é de 1899 e ele começou a ser publicado, na verdade, em 1888 em um jornal. Em 1899 foi quando ele virou o livro. E ele foi o primeiro livro a contar sobre um cortiço, sobre a vida em um cortiço, que é onde a Marta vive. Então, quando a gente pensa em O Cortiço, de Aloysio Azevedo, na verdade, não foi o primeiro livro a falar sobre um cortiço, foi Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Eu gosto muito da Júlia Lopes de Almeida, da história dela. Ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela, abolicionista, que trabalhava ao mesmo tempo que criava seus filhos, então ela era muito diferente de todas as normas sociais que exigiam das mulheres na época. E aqui, em Memórias de Marta, ela demonstra mais ou menos isso, um pouco do que ela era, porém num ponto de vista de uma jovem que era burguesa, que deixou de ser burguesa, e que agora está num ponto em que ela mora num cortiço, mas ao mesmo tempo ela ainda parece se sentir um pouco superior às outras pessoas ali do cortiço. Então, em Memórias de Marta, a gente acompanha uma história narrada pela própria Marta, que era de uma família burguesa, até que o seu pai cometeu suicídio por conta de uma acusação sobre roubo que ele não cometeu, mas ele não conseguiu comprovar. Se sentiu muito humilhado sobre isso e cometeu suicídio, deixando ela e a mãe na pobreza. As duas passaram a morar em um cortiço, já não tendo mais condições de manter a casa, e a mãe passou a trabalhar lavando, passando roupas, costurando para famílias de fora, para famílias mais ricas, famílias que eram como a família dela antes. E ela cresce vendo a mãe trabalhar tanto e sofrer tanto, né, para sustentar as duas. E ela acaba sendo uma criança um pouco triste, né, com a autoestima baixa, amargurada, sabendo que teve alguma coisa e de repente perdeu, e se sentindo muito mal por conseguir ver outras crianças, por exemplo, os filhos das clientes da mãe dela, tendo qualidade de vida melhor do que ela, e ela não. Então, ao mesmo tempo que ela se sente totalmente diferente das crianças daquele cortiço, que ela não conseguia brincar com essas crianças, ela não se sentia parte delas, ela também não conseguia se sentir incluída no mundo do qual ela acha que devia fazer parte, que seria esse mundo mais burguês, porque ela já não tinha roupas, ela já se vestia mal. Tudo passa a mudar para ela quando uma cliente da mãe dela doa roupas da filha para ela e a mãe dela consegue inscrevê-la numa escola, porque agora ela tinha roupas para usar para ir para a escola. E a educação muda a vida dessa menina. Então ela vê na educação uma forma não de simplesmente, é o meu sonho virar professora, é o meu sonho educar as pessoas e mudar o mundo. Não, mas era uma forma dela mudar a sua própria realidade. Ela vê que por meio da educação, se tornando professora, ela consegue comprar uma casa, ela conseguiria tirar a mãe daquela situação, ela conseguiria trabalhar e ter o seu próprio sustento. Então, na educação, ela vê essa opção dela de conseguir mudar de vida, realmente. E ela acaba se dedicando cada vez mais nos estudos e posteriormente no magistério. Tem um fato muito interessante que é mostrado aqui durante a infância dela, assim que ela chega na escola, que é a situação de uma menina que estuda com ela, que é uma menina negra. E aí mostra o sofrimento da Marta e o sofrimento dessa menina, que se não me engano se chama Margarida, e a diferença entre as duas, o que essa menina sofre, que a Marta não sofre. Então a Júlia Lopes de Almeida também conseguiu mostrar
essa questão de, apesar da Marta estar numa condição difícil, numa condição de sofrimento também, numa condição pobre, de morar num cortiço, a outra menina, a Margarida, na mesma condição que ela, ainda sofre mais por ser uma menina negra. Mesmo com todas as condições iguais, justamente por conta da cor da pele delas, isso faz com que a Margarida sofra mais do que a Marta. Tem várias questões assim interessantes que a Julia Lopes de Almeida traz nessa narrativa da Marta de uma maneira discreta e de uma maneira que exige a nossa interpretação, porque isso daqui é simplesmente um livro de memórias da Marta. É muito legal, gostei muito da leitura, é uma leitura super simples para essa escrita de 1800 e bolinha, e ele tem só 79 páginas. Essa edição que eu tenho é da Via Leitura e ela é ótima porque ela tem umas notas de rodapé explicando algumas coisas e eu gostei bastante. Quem me deu esse livro foi a dona Maria Antônia, lá da livraria Unesp, que fica na Praça da Sé, e eu adoro aquela livraria. Então, se vocês puderem conhecer, vão até lá, falem com a dona Maria Antônia, que ela vai indicar as melhores edições para vocês. Um próximo livro que eu queria indicar, eu não queria indicar livros de contos aqui, porque eu acho que contos é um negócio que a gente já pensa que são livros menores e que a gente já tá acostumado a ler, assim, rápido, né? Mais rápido. Só que esse livro, ele tem uma coisa diferente, porque os contos, pra mim, eles são todos muito interligados. Então, todos eles, pra mim, criam uma grande história. Por isso eu quis trazer ele aqui. Ele se chama Femina Mundi e vocês devem ter visto no vlog de leitura que eu fiz do Leia Comigo durante 1h e 45 minutos. Esse livro eu recebi da própria autora, da Gisele Macedo, e ele é muito interessante, porque ele tem 9 contos sobre uma realidade em que o mundo já não tem mais homens. Na verdade, tem homens. Só que esses homens caíram num tipo de sono profundo e eles não acordam mais. Então, tudo o que os homens faziam antes, as mulheres tiveram que começar a fazer. Todos os cargos que eles tinham, as mulheres tiveram que assumir. Todo o mundo que tinha sido programado para eles, as mulheres tiveram que reprogramar para as mulheres. Então, o que é interessante é que, apesar de serem histórias paralelas dessas mulheres, estarem acontecendo várias histórias, é tudo dentro desse mesmo mundo. E as histórias, pra mim, parece se conversar, porque é como se fosse eu e você vivendo aqui, sabe? Nesse mesmo mundo, nessa mesma realidade. Então, isso eu achei muito interessante. E aí a gente acompanha várias protagonistas diferentes. Uma dona de casa, uma profissional do sexo, por exemplo, uma mulher trans, uma aeromoça, uma empregada doméstica. Então, assim, a gente acompanha vários campos de trabalho que às vezes a gente nem pensa, sabe? A aeromoça. Eu acho que eu nem ia parar pra pensar como a aeromoça ia ser afetada se acontecesse uma pandemia em que os homens simplesmente foram dormir e não acordaram mais. Só que aí ela fala como a profissão dela é afetada, porque a maioria dos pilotos são homens. Então, ela basicamente não tem mais como trabalhar porque a maioria dos homens eram pilotos. Até eles conseguirem resolver a questão de colocar mulheres para pilotar os aviões, mais ou menos o mundo foi construído por eles e para eles. Basicamente isso. Então, eles fizeram as regras. E até as pessoas começarem a readaptar essas regras, as mulheres conseguirem readaptar essas regras, são questões muito interessantes que são trazidas aqui no livro. E eu achei muito legal e por isso eu queria trazer para indicar para vocês também. E ele tem apenas, desconsiderando a parte da autora, 81 páginas. Então ele é muito rapidinho de ler. Vocês viram no vídeo, eu li em 1h e 45 minutos. Super simples. O próximo livro que eu vou indicar é um bem conhecido de todo mundo, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse é o único livro da Clarice Lispector que eu li até agora, e é um livro que é bem interessante e que eu acho que ainda merece uma releitura minha, que eu preciso ler ele de novo. Eu lembro de quando eu assisti o filme, e eu lembro de ter gostado mais do filme do que do livro. Mas o livro tem umas passagens muito interessantes, e o narrador, ele é um personagem muito interessante dessa história. Porque pra quem não sabe, pra quem nunca leu, aqui a gente tem basicamente 2 protagonistas, eu posso dizer assim. A gente tem a Macabea, que é a protagonista da nossa história, que é uma lagoana, que ela foi pro Rio de Janeiro para começar uma nova vida. Ela trabalha como datilógrafa e ela não tem muitos sonhos, muitas perspectivas de vida. Ela simplesmente vive uma vida comum, assim, uma vida pacata, e ela é basicamente invisível aos olhos das pessoas. Até descrevem ela como uma pessoa feia, como uma pessoa, sabe, apática, e ela acaba se apaixonando por um cara chamado Olímpico, que pelo contrário, tem muito sonho de uma ascensão social, e é um cara que você vê que só pensa num tipo de poder e enfim, não é uma pessoa muito legal.
E ao mesmo tempo a gente tem o segundo protagonista pra mim, que seria o narrador da história, que é um autor que a Clarice Lispector inventou, que seria a pessoa que estaria escrevendo a história da Macabeia. E esse narrador, por vezes, ele interrompe a história da Macabeia para reclamar o que ele quer reclamar. Então ele simplesmente quer reclamar de alguma coisa, quer falar, eu tô cansado de falar da história da Macabeia, deixa eu reclamar de umas coisas aqui. E ele começa a reclamar. E ele é muito chato, ele é insuportável, mas assim, a Clarice Lispector, ela consegue se colocar tanto no papel da Macabeia quanto no papel do narrador. Ela é tanto essa pessoa chata e reclamona e mesquinha em criticar a Macabeia, quanto a própria Macabeia, que parece ser uma pessoa ingênua e uma pessoa boba e uma pessoa que não tem perspectiva de futuro. Simplesmente parece que acabam muitas vezes com a Macabeia aqui. E eu tenho uma visão muito diferente da Macabeia. Pra mim, ela não é uma pessoa que não tem sonhos e que não tem futuro e que não tem nada. Pra mim, ela é uma pessoa que consegue ver beleza nas pequenas coisas ao redor dela. E isso a gente não vê muitas vezes. A gente tá tão preocupado com o futuro que a gente esquece de olhar ao redor. E é isso que eu gosto tanto da Macabeia, porque ela vive o presente e ela vê beleza nas pequenas coisas. E é por isso que muitas vezes o Olímpico não entende ela, ou ele acaba sendo totalmente grosseiro com ela. Porque ela tá lá só querendo falar de uma coisinha qualquer e ele tá falando, por que você tá perguntando isso? E ele é um babaca, realmente. E a questão é que quando ela descobre que ele traiu ela, ela vai numa cartomante e a cartomante ainda fala de um futuro maravilhoso pra ela, sendo que o futuro não é nada disso que espera por ela. E a trajetória da Macabeia acaba sendo uma trajetória muito triste, mas também faz a gente ficar muito pensativo, porque a gente acaba pensando assim, quem foi a Macabeia? E o que ela deixou pro mundo? Qual foi a marca que ela deixou? Qual é a marca que a gente vai deixar? A gente precisa deixar alguma marca? Será que ela queria deixar alguma coisa? Será que a gente precisa deixar alguma coisa? Então tem várias questões que o livro engloba. Ele é muito rápido, ele é muito singelo e ele, ao mesmo tempo ele é muito crítico sobre muita coisa. Então eu gostei bastante quando eu li. Eu lembro que eu demorei pra pegar, pra engatar na história da primeira vez que eu li, mas agora que eu tô relendo, eu tô pegando mais rápido e tô gostando mais. E A Hora da Estrela, ele tem apenas 87 páginas, então rapidinho de se ler. Já o próximo livro é outra novelinha russa de Gonzalo Maier. É um livro chileno, mas que parte dele se passa na Rússia. Ele é da editora Dublinense e eu lembro que eu fiquei muito curiosa com ele, porque eu tinha acabado de ler Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, e eu lembro que eu fiquei pensando que aquele livro era um grande caso de família, uma grande fofoca literária, que o livro era basicamente vidas comuns e as pessoas vivendo assim as vidas e numa grande fofoca e esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando, será que essa outra novelinha russa vai ser uma grande fofoca também? Uma grande vidas à toa e vamos simplesmente viver aqui nosso dia a dia? E é bem interessante porque tem muito disso. Aqui é no início dos anos 90 e a gente acompanha um senhor lá no Chile chamado Emanuel Moraga, que ele tem o sonho de ser um grande enxadrista. O sonho dele era participar das Olimpíadas como enxadrista. E ele entende tudo de xadrez. Ele assiste documentários sobre os maiores enxadristas, que são russos. Ele joga xadrez consigo mesmo. Ele ama xadrez. Ele fala com a sua esposa morta. E ele tem a ideia e toma a decisão de vender a sua casa, vender tudo que tem, pegar o dinheiro e viajar para a Rússia para ir até lá combater os maiores enxadristas russos que existem no mundo, porque eles são de lá. Isso porque ele tem duas ideias. A primeira é que ele quer combater o comunismo de alguma forma, já que ele era uma pessoa que apoiava a ditadura militar lá no Chile. E segundo, porque ele quer ganhar no xadrez de alguma maneira. E aí eu fico pensando duas coisas. Uma, essa pessoa realmente, ele é meio doido, porque ele pensa que ele pode combater o comunismo de alguma maneira vencendo no xadrez, né? Ele não tem outra maneira de combater o comunismo como ele pensa e de vencer a Rússia em alguma coisa. Então ele acha que o que ele pode fazer é vencer no xadrez. E segunda coisa é, ele não tem nada pra fazer. Ele realmente não tem o que fazer. Ele é um senhor aposentado, ele não tem a esposa, ele não tem boa relação com o filho, ele vive sozinho, ele fala com a esposa morta. Então o que ele tem a perder em viajar pra Rússia e jogar xadrez na praça? Nada. Então assim, se você tem um sonho, o que te impede de ir lá realizar se você não vai machucar ninguém, não vai ferir ninguém? Ele não tá indo lá fazer nada de errado, sabe? Não é nenhum 8 de janeiro. Ele tá indo lá só jogar xadrez.
E é o que ele realmente faz. Então esse livro é basicamente um por que não, né? Por que não fazer isso? E ele parece louco, na cabeça dele ele tá sendo um herói, mas é um tanto quanto um Dom Quixote meio maluco, mas realmente é uma novela. Ele simplesmente tem essa jornada do herói dele e acaba sendo aquela novela russa em que ele fica lá fazendo nada o dia inteiro, jogando xadrez. E é muito interessante porque tem algumas coisas que acontecem no livro que chega a ser tragicômico, mas que você poderia esperar algo do tipo. E é um momento ainda, na década de 90, em que a Rússia está passando pós-Guerra Fria. Então é uma situação em que a Rússia está pós-guerra. É uma situação em que o país não está, legal, vamos receber turistas. Não tá assim, tá uma situação meio complicada. Então ele chega lá, justamente esse pós-Guerra Fria, querendo chamar enxadristas que ele assistiu nos documentários para jogar xadrez com ele na praça. Então é um pouco meio doido? É um pouco meio doido. E aí acontecem algumas coisas que era de se esperar que acontecesse, né? Mas, assim, eu achei bem interessante. Eu acho que vale a pena a leitura. É uma leitura bem divertida. Tem uns desenhos muito bonitinhos. E é muito simples de ler, ó. Vocês podem ver. Fica bem aqui no meio a diagramação. Então tá maravilhoso. E tem 94 páginas. Então é super fácil e super rápido de ler. Você lê em um dia. O próximo livro, que é um pouco mais difícil, mas que também tem 94 páginas, é A Metamorfose, de Franz Kafka. Esse livro eu também li em um dia, porque eu não conseguia parar de ler ele. Só que ele foi mais complicado pra mim, porque ele não foi tão divertido quanto foi ler outra novelinha russa. Que outra novelinha russa eu ainda me diverti com as loucuras do querido Emanuel Moraga, mas aqui eu fiquei, assim, me sentindo meio mal. Pra quem não sabe, em A Metamorfose, a gente acompanha o Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante que simplesmente acorda um dia e percebe que ele se tornou um grande inseto. E ele não consegue trabalhar, e ele não consegue mal levantar da cama. E aí a gente vai acompanhar como a família dele vai lidar com ele depois dele ter se tornado um inseto. E o que ele vai se tornar, se ele vai continuar com seus pensamentos como um humano ou se ele também vai acabar se adaptando à sua vida de inseto e vai pensar como um inseto. E é uma condição, uma situação muito complexa, porque o Gregor Samsa, ele era o arrimo da família. A família dele, o pai, a mãe e a irmã não trabalhavam e ele acabava levando o dinheiro para casa e sustentando toda a família. Ele fala que ele está infeliz no trabalho dele, que ele trabalha durante anos lá e tem mais 5 ou 6 anos para trabalhar nessa empresa para cobrir uma dívida que o pai tem com os patrões. Então ele vê a possibilidade de sair desse emprego só que depois de anos. E a gente percebe que ele está infeliz naquele lugar, que ele trabalha muito e que a primeira preocupação dele quando ele acorda como inseto é como que eu vou trabalhar assim, desse jeito. Então, para mim, esse livro tem muito sobre a exaustão do trabalho, exaustão mental, sobre um burnout mesmo, sobre depressão. E aí tem até um momento que para mim é muito marcante em que ele fala, quando ele aparece como inseto, quando as pessoas veem ele, que ele fala, bom, agora pelo menos as pessoas sabem que eu tô doente. Então ele pensa assim, pelo menos agora elas sabem que eu tô assim, que eu realmente tô mal, agora elas vão poder fazer alguma coisa. Porque quando as pessoas não sabiam, não me viam fisicamente doente, elas não faziam nada. Porque quando você tá doente só por dentro, é muito mais difícil as pessoas notarem, muito mais difícil as pessoas se compadecerem, muito mais difícil elas fazerem alguma coisa. Mas quando você tá fisicamente demonstrando que você tá doente, as pessoas ficam mais, sabe, empáticas. E aí demonstra isso, que, bom, agora eu posso relaxar porque agora as pessoas vão me ajudar. E isso é triste, é muito triste e é muito real. E eu só consegui pensar no o que levou o Gregor Samsa a virar um inseto gigante, a chegar naquela situação. E pra mim foi justamente essa questão da exaustão mental. Pra mim ele virou um inseto gigante porque ele estava exausto, porque ele não estava aguentando mais. E muita gente também discorre sobre a situação de como a família trata ele depois que ele se tornou um inseto gigante, né? Que seria uma grande crítica e a grande teoria sobre esse livro, que é como as pessoas, como os familiares, tratam pessoas que são consideradas inválidas ou pessoas que não tem mais uma função social para aquela família. Então esse livro para mim é um livro muito duro e que me fez ficar pensando, e eu ainda penso no Gregor Samsa assim constantemente, porque se alguém tivesse parado um minuto para ouvir esse menino,
ele não teria virado um inseto gigante, sabe? Se alguém tivesse dado umas férias pra ele, sabe? Se ele não tivesse trabalhado tanto quanto ele trabalhou, se ele não tivesse carregado a família nas costas, como a gente vê a realidade de muita gente, ele não teria virado um inseto gigante. E a gente vê muita gente se tornando um inseto gigante porque tá na mesma condição, sabe? Às vezes nem por culpa da família, às vezes por outras questões. Mas a gente sabe que a questão financeira faz muito isso com a gente. E aí eu fico pensando nessa história sempre, sempre. Então é um livro muito impactante e ele tem só 94 páginas. Eu acho que vale muito a pena ser lido e pra mim é a obra que eu mais gosto do Kafka. O próximo livro, ele também tem uma questão muito pensativa e muito de eu comigo mesmo, uma coisa muito solitária, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse livro, eu demorei muito pra pegar ele, assim, pra conseguir gostar dele. Eu consegui gostar dele mais no final do que no meio dele, assim. Eu consegui compreender ele mais no final. Aqui a gente acompanha um senhor idoso chamado Santiago. Ele é um velho pescador. O livro se passa em Cuba. E ele tá há 84 dias sem pescar nenhum peixe e tá sendo considerado como um lazarento. O menino que ajudava ele na pesca, que é o Manuelito, ele foi obrigado a trocar de barco, né, para continuar pescando, né, para levar dinheiro e peixe para a família, mas ele incentiva o Santiago a tentar novamente. E aí o Santiago, teimoso, resolve ir para o meio do mar e falar: não, eu vou ficar no mar até conseguir pescar o maior peixe que eu já pesquei. E aí ele vai para o meio do mar. E nesse meio do mar, ele fica. E ele fica, e ele fica, e ele pesca o maior peixe que ele já pescou. E a questão é ele o peixe. Durante dias e dias a fio, no meio do mar aberto, e os dois simplesmente batalhando para viver. E uma questão assim, o peixe preso ao anzol dele, ele sem liberar o peixe, ele sem comer, sem ter o que fazer, preso ali também ao peixe. É uma questão que você fica pensando, por que a pessoa tá fazendo isso? É o orgulho humano que tá fazendo isso com ele? Qual que é a questão? Porque ele mesmo começa a se questionar, ele começa a falar com o peixe, ele começa a sentir dó do peixe, ele começa a falar: nossa, mas é um peixe tão bonito e eu tô fazendo isso com você. E ele fica falando sozinho, com o mar, com ele mesmo, com o peixe. Então o livro é realmente solitário, é ele e o peixe e o mar. Quando a gente chega no final do livro, pra mim é a parte que eu consegui compreender o livro, mas eu fiquei cheia de questões, porque eu fiquei com dó. E não do Santiago, eu fiquei com dó do peixe, porque assim, é uma luta que é totalmente em vão. E não só pro peixe, mas pro Santiago também. É uma luta que você pensa que, pra quê? Pra que isso foi feito? A gente passa a perguntar várias coisas, até igual aquelas pessoas que fazem mergulho em grandes profundidades sem nenhum equipamento. Pra que faz isso? É pra se testar? É pra mostrar que pode? É pra mostrar que a gente tem capacidade? É pra mostrar que nós somos mais fortes que as forças da natureza? Que nós conseguimos fazer a natureza estar aos nossos pés? Que nós conseguimos controlar a natureza? É porque ele me deixa cheia de questões que eu não sei responder realmente. Eu nem sei se é pra gente saber responder. Eu gostei da experiência de parecer que eu tava no meio daquele barco, no meio daquele mar, sozinha com o Santiago e com aquele peixe que eu fiquei me sentindo extremamente mal pelo peixe. Sim, eu me senti muito mal pelo peixe. Eu não sei se é um livro que eu leria de novo. Eu acho que talvez eu precisasse para conseguir entender algumas outras coisas. Mas é um livro que eu acho que ele é muito solitário e que ele exige um tanto de atenção, assim, e de cuidado com o ponto de vista que a gente tem. Porque às vezes a questão não é só o Santiago, sabe? Às vezes a questão é o peixe. E esse livro tem 124 páginas. E como eu falei, ele se passa em Cuba, que era um lugar onde o Ernest Hemingway viveu durante muitos anos. E como ele sempre gostou de pescar, ele conseguiu unir as duas coisas que ele tanto gostava: Cuba e pesca. O próximo livro que eu tenho para indicar é um livro que eu gosto muito, que eu li na época da escola, que foi um livro que a escola indicou e que eu reli agora recentemente. Ele é nacional e ele tem um lugar muito especial no meu coração, que ele se chama As Outras Pessoas, de Ivan Jaffe. Eu não lembro por que a escola indicou esse livro, não lembro em que ano que foi. Eu sei que quando ela indicou e eu li a primeira vez, foi um livro que eu gostei muito. E aí eu deixei guardado.
E aí, ano passado, eu encontrei esse livro aqui e resolvi reler para ver se eu ia ter a mesma impressão, se eu ia gostar tanto quanto eu gostei da primeira vez. E eu gostei tanto quanto eu gostei da primeira vez. Então, ele é um livro muito bom mesmo. Ele é muito simples e ele é muito bom. E ele começa a história com um pai e um menino que estão chegando em uma cidadezinha nova, aparentemente depois que a mãe dele morreu, a mãe desse menino. E o pai tem o sonho de construir uma fábrica de vidros. E eles estão chegando sem nada nas mãos, assim, do nada, só com algum dinheiro para comprar uma casinha nova e estabelecer a vida ali. Eles estão vindo de outro lugar, eles não conhecem nada nem ninguém. E nessa cidadezinha, nessa vila nova que eles se estabelecem, a população é uma população meio carente e também muito unida. Então a família, o menino e o pai, acabam se envolvendo facilmente com os moradores dali e também se envolvendo com os problemas da comunidade ali. E sem querer, o pai começa a ajudar aquela comunidade porque ele era um homem mais instruído, um homem que sabia escrever, que tinha uma máquina de escrever, então conseguia escrever e mandar cartas para a prefeitura, por exemplo, exigindo coisas que a população já vinha exigindo fazia tempo. Por mais que o pai não quisesse ajudar ninguém porque ele queria ter paz, porque não queria ser incomodado, ele acaba fazendo o que a população pede, porque a população é tão boa com eles que ele acaba cedendo, e ele acaba sendo um homem bom também, ele não consegue negar. Toda a visão da história é a visão do menino sobre o pai e sobre a população. Então o menino conta tanto da relação dele com o pai, tanto quem é o pai e o que ele vê o pai fazer, e também conta sobre os outros personagens, né? Sobre as outras pessoas da vila, sobre as outras pessoas ali da comunidade e tudo que vai se desenrolando. Então é uma história muito legal do ponto de vista de uma criança e muito delicada, muito bonita e que envolve muitas questões, desde questões sociais, questões familiares, envolve toda uma luta por justiça que você não espera que o livro tenha, mas que tem, direito de posse. É muito interessante, eu gosto muito desse livro e eu acho ele muito bonito mesmo, muito bonito como você pode mudar o lugar e mudar as pessoas por meio de pequenas atitudes, por meio de simplesmente estender a mão e fazer o que você sabe fazer, o que você pode fazer ao outro, coisas mínimas. Então é muito bonitinho, eu gosto muito dessa história. Ela não é nada assim, moralista ou ficar cagando regra, nada do tipo. Ela é muito bonita e pelo que eu vi o Ivan Jaffe, ele é um ótimo autor. Várias pessoas citaram outros livros que gostam dele quando eu falei desse livro lá no TikTok. Eu não conheço mais nenhum, eu só conheço ele e eu adoro esse livro, então leiam por favor. E esse livro tem apenas 124 páginas e várias gravuras, então ele tem menos de 124 páginas, se você for pensar. O próximo livro que eu vou indicar, ele é meio que um livro, meio que um roteiro, e ele tem um filme de 1971 que eu adoro, que se chama Ensina-me a Viver, ou Harold Maude em inglês. Ensina-me a Viver, ele foi escrito por Colin Higgins, ele virou uma peça de teatro até aqui no Brasil, e ele conta a história de uma senhora idosa dos seus quase 80 anos, se não me engano, e um jovem de seus 19 e 20 anos, em que eles são totalmente diferentes. Essa senhora, ela ama a vida e ela não aguenta mais ir em velórios de seus amigos, porque é isso que ela mais vai ultimamente. Enquanto esse jovem de seus 19 e 20 anos, ele não vê a hora de tirar a própria vida. Então ele tenta o tempo inteiro ir embora deste plano, né? Ele, inclusive, prega peças na mãe dele o tempo inteiro tentando se desviver. E um dia eles se conhecem em um velório, é claro. E quando eles se conhecem, eles acabam tendo uma ligação que é justamente isso. Um ensinando o outro a viver e, sem querer, o outro ensinando o outro a morrer. Então isso é muito bonito, assim, de uma maneira que você não espera. E quando você pensa que apenas a Maude está ensinando o Harold a viver, na verdade não é só isso. Você não espera que o Harold também está ensinando a Maude a morrer. Mas, de certa forma, ele também tá. Então tem toda uma descoberta aqui sobre o amor, sobre a vida, que é muito bonito. E a Maude é uma pessoa muito inspiradora. Toda a vida que ela viveu, tudo que ela passou, todo o conhecimento que ela tem, inspira muito todo mundo, né, ao redor dela. E isso inspira o Harold a viver. Então é um livro que eu gosto muito. Ele é muito curtinho, ele é muito rápido de ler. Ele é muito cheio de diálogo, então você vê que ele é bem rápido, porque justamente ele é quase um roteiro. E ele tem só
141 páginas. Ele tem só 141 páginas. E eu adoro o filme, que é de 1971. Eu não sei onde tem, mas eu acho que eu assisti na Netflix quando tinha. Ele é maravilhoso e ele tem uma música que eu amo que se chama Don't Be Shy, que é uma das minhas músicas favoritas. É muito bom, leiam. Se eu pudesse indicar pra todo mundo, eu indicava esse livrinho. Ele é muito pequenininho e ele vale muito a pena. O próximo livro, ele é até um pouco parecido com Ensina-me a Viver, só que os personagens são apenas jovens, mas a gente também tem um personagem que gosta de viver e um personagem que não vê a hora de sair dessa vida. E nós temos A Noite dos Desesperados, que em inglês se chama They Shoot Horses, don't they? Que seria Eles Atiram em Cavalos, não atiram? Esse livro é de Horace McCoy e essa frase de Eles Atiram em Cavalos, não atiram, dizem que é a frase mais insólita da literatura do século XX, ou seja, é a frase mais confusa, complexa, mais sem sentido, que ninguém consegue responder da literatura no século XX. Mas faz muito sentido com o livro quando você chega no final dele. Eu acho que deveria ser o nome de verdade aqui traduzido, né? Não sei por que não chamam assim o livro. Mas eu gosto muito desse livro porque ele se passa na década de 30, na época da Grande Depressão dos Estados Unidos. E ele trata do tema das maratonas de dança. Eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso, que eu não sabia sobre as maratonas de dança, que é uma loucura na minha cabeça, que eu não entendo como as pessoas dançam por dias, semanas, meses a fio, sem parar, só pra ganhar um dinheiro lá, né, pra ter onde dormir, pra ter o que comer. Mas as pessoas faziam isso justamente porque era a época da Grande Depressão e porque muita gente não tinha o que comer, não tinha onde dormir. E esses casais viam nessas maratonas a oportunidade de ter um certo emprego, de ter um lugar para ficar. Aqui a gente acompanha um casal de amigos, que é a Gloria e o Robert. Eles se conhecem sendo figurantes em Hollywood. O Robert, ele quer ser um diretor de cinema, então ele começa sendo figurante, ele ainda pensa em crescer lá dentro e se tornar um grande diretor. E a Gloria tá lá porque ela quer ganhar dinheiro. E um dia eles estão indo super mal no trabalho, eles não têm mais trabalho, e a Glória dá a ideia deles irem para Califórnia, para Santa Mônica, para se inscrever nessa maratona de dança que vai ter. O Robert no início não quer, porque ele não sabe dançar, mas a Glória insiste e ele acaba cedendo, porque ele é uma pessoa boa, você percebe. Só que os dois são totalmente diferentes, eles têm a personalidade completamente oposta. E tem um trecho do livro que pra mim exemplifica tudo o que eu tô dizendo. Em certo momento, o Robert diz assim pra Glória: "Você é a pessoa mais agourenta que conheci na minha vida. Algumas vezes penso que você estaria melhor morta." E ela responde: "Sei disso." Então você consegue tirar daí como eles são. E o livro, ele se intercala tanto nos acontecimentos de uma forma linear, narrando o que aconteceu mesmo desde o início deles se conhecendo até a maratona de dança, até o final, e um acontecimento específico já mais pro final. Então a gente começa meio que no fim e ele vai dando pistas do que aconteceu. E é muito interessante, porque por mais que você entenda a personalidade deles e perceba quem eles são, você não espera muito do final. Eu não esperava esse final. Mas eu gosto muito desse livro, assim, ele me pegou, eu li ele em uma noite, porque eu não conseguia largar. E eu acho os personagens muito interessantes, eu gosto muito da Glória, eu gosto muito de como eles são, da personalidade deles. Você consegue sentir o tom diferente entre eles. Eu adorei esse livro, eu acho que vale muito a pena ser lido. E ele tem apenas 149 páginas. O próximo livro que eu coloquei na ordem errada, que deveria ter vindo antes da Noite dos Desesperados, porque ele tem apenas 130 páginas, é Enterre Seus Mortos, de Ana Paula Maia. E ele é muito interessante, inclusive ele vai se tornar um filme com o Selton Mello estrelando como protagonista, eu não vejo a hora de assistir. E ele é muito esquisito, porque ele se passa num futuro distópico em que fazem questão de não te explicar nada. Eles não querem que você saiba como aquele futuro, sei lá se é um futuro, né? Eu entendo que é um futuro. Não fazem questão de te explicar, assim, não querem que você saiba como se tornou o que se tornou. Aqui a gente tem um protagonista que é o Edgar Wilson e ele trabalha retirando corpos de animais das estradas. Aparentemente, esse lugar onde ele vive tem muitas mortes de animais. Os animais simplesmente aparecem mortos nas estradas e ele vai lá, remove esses animais e leva para um lugar onde eles serão triturados, basicamente isso. E tem muitas mortes de animais, uma coisa que é muito estranha, não é tão normal assim. Só que tem mais coisas estranhas nesse lugar. Esse lugar, por exemplo, é um lugar que parece meio inóspito, apesar de ter gente morando. Parece também insalubre, apesar de ter gente morando. Mas isso porque
ele tem um lugar que parece uma pedreira, que eles estouram pedras de calcário. E toda vez que eles explodem essas pedras de calcário, voam pedras para todos os cantos. As pessoas têm que se proteger, têm que se abrigar, têm que entrar dentro de carro, para as pedras não voarem e atingir a cabeça das pessoas. E as pessoas morrerem, sabe? Ao mesmo tempo, solta pó e fica pó flutuando no ar de uma maneira que recobre toda a cidade e que entra no pulmão das pessoas. Então você vê que é um lugar que é totalmente insalubre, não é um lugar saudável para se viver. Só que as pessoas não saem de lá e não reclamam sobre essa questão da mineradora ali, dessa pedreira, porque é o que movimenta a cidade, é o que dá emprego para todo mundo ali. E é um lugar que parece que ninguém tem empatia, que é todo mundo meio distante um do outro, todo mundo sem sentimentos. É um ambiente muito esquisito e que eu consigo imaginar ser muito árido, ser muito seco, ser muito... Apesar dele parecer ser bonito, sabe? A paisagem, mas ao mesmo tempo ele parece triste e vazio. E ao mesmo tempo, além do Edgar Wilson, a gente tem o Tomás, que é um padre excomungado, porque ele cometeu alguma coisa e ele já não pode ser mais padre, mas ele é o único padre que nós temos. Então, assim, quando precisa dar a última unção lá, extrema unção. Quando precisa dar extrema unção para alguém, é ele que vai. Então ele faz essa função. E a gente tem esses dois personagens nessa vida, assim, cotidiana, que ninguém se pergunta sobre nada, que ninguém questiona nada, que tudo parece super normal, mas que nada é normal, na verdade. Até que as mortes que estão acontecendo, que são de animais, passam a não ser apenas de animais. E aí novas coisas vão se desenrolar. Mas é um livro muito interessante e que eu gosto muito desse estilo de livro que não faz questão de te explicar o que está acontecendo, sabe? Que ele simplesmente existe. E ele tem apenas 131 páginas. Nossa, ainda falta muito livro, Jesus. O próximo livro, ele é um livro que pode ser um pouco complexo por conta da linguagem dele. Eu não gostei muito dele quando eu li, mas eu acho que ele vale a pena por conta da história dele por trás, que é O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe. Esse livro, ele foi escrito em 1700 e pouquinho, e ele é um romance epistolar, ou seja, ele é um romance escrito em cartas. Ele narra a história do Werther, contado pelo próprio Werther, que está passando um tempo nas planícies, em algum lugar afastado da sua casa, da sua vida normalmente, para algo que nós não sabemos. Talvez ele esteja passando um tempo para se recuperar de alguma doença, de alguma coisa, a gente não sabe. E ele está escrevendo cartas para o seu amigo William. E em certo momento, Werther se apaixona por uma jovem que mora por lá, chamada Charlotte. Só que a Charlotte não corresponde ao seu amor porque ela já tem um noivo. E aí o Werther começa a sofrer por isso. E é um sofrimento complicado, complicado demais. E aos poucos a gente percebe que o Werther já tinha alguns problemas antes. Por isso, talvez ele estivesse nesse lugar. E aí a gente vai unindo algumas peças até o final do livro, que é um final, assim, duro e complexo. O livro, ele resultou de uma paixão que o próprio Goethe teve quando ele era jovem. Ele se apaixonou por uma jovem chamada Charlotte, que também não pôde corresponder aos seus sentimentos, porque ela já era noiva, porque ela não gostava dele, ela gostava de outro. E ele pensou em acabar com a sua vida por conta disso, por essa paixão não correspondida. Porém, ele escreveu o Werther, ao invés de acabar com a sua própria vida. Ele se apaixonou novamente, ele se casou, ele morreu aos 82 anos. Ele, inclusive, escreveu Fausto, que é o seu livro mais conhecido. Ele ficou muito famoso graças a Fausto. Então, imagine se ele tivesse tirado a vida dele quando ele se apaixonou pela Charlotte. O que eu gosto da história é isso, ele criou o Werther para fazer com o Werther o que ele não fez com ele mesmo. O que ele queria ter feito, mas ele não fez. O que eu achei bem inteligente e bem interessante. Uma outra coisa que é interessante é que existe uma teoria de que esse livro causou o efeito Werther. E o efeito Werther seria quando um suicídio ou algum outro caso é amplamente público, amplamente divulgado, quando, por exemplo, algo que acontece numa escola, por exemplo, chacinas, esse tipo de coisa, é amplamente divulgado, isso emula com que outras pessoas façam o mesmo. E isso é conhecido como o efeito Werther. Isso recentemente a gente teve com aquela série 13 Reasons Why, que parece que a cena explícita também incentivou outras pessoas a fazerem o mesmo. E isso ficou conhecido como efeito Werther porque na época que o livro foi lançado, parece que na Europa teve uma série de suicídios seguidos do livro. Porque o livro tem uma descrição. Eu, quando li, senti muito uma abstração sobre isso na leitura. Eu não
me senti tão, assim, chocada pelo que aconteceu. Eu até quero ler de novo as últimas páginas pra perceber, mas eu gostei muito do final. Então, assim, até hoje não foi comprovado se a onda de suicídio que aconteceu lá na Europa foi por conta do sofrimento do jovem Werder. Porém, ficou conhecido como o efeito Werder. Então é um livro que eu acho muito interessante, justamente para a gente ver sobre essas questões por trás da arte e como a arte pode ser usada para não fazer com que a gente sofra, ou seja, para fazer como o Goethe, usar da arte para fazer o sofrimento ficar no papel e não em nós. Criar um Werder para fazer com o Werder o que a gente gostaria de fazer conosco, mas não faremos conosco. Eu acho que isso é o que o Goethe gostaria de deixar para nós. O próximo livro é italiano e se chama Línguas, de Domenico Starnoni. Esse livro ele realmente me surpreendeu. Eu não achei que eu ia gostar tanto dele quanto eu gostei, mas ele é muito delicado e muito bonito. O livro começa com uma paixão de infância. A gente acompanha a narrativa de um garoto chamado Mimi, que tem 9 anos, e que se apaixona por uma menina que mora no apartamento na frente do prédio dele e que dança na sacada. Essa menina de aparência diferente e que parece falar diferente ganha o apelido de milanesa, porque eles pensam que ela vem de Milão. E a gente tem todo um embate aqui sobre ele e o melhor amigo dele serem apaixonados pela milanesa. O Mimi também é um garoto muito criativo e muito imaginativo, então ele constrói fábulas e cria histórias em sua cabeça, principalmente relacionadas à morte. Então ele tem todo um pensamento sobre a fábula de Orfeu e sobre a fossa dos mortos e sobre como ele quer ir até a fossa dos mortos para encontrar o que tem lá embaixo. Até de uma forma que ele acha que tem uma fossa de mortos, a entrada dessa fossa, no condomínio onde ele mora, e ele quer levar o Lelo, o melhor amigo dele, para ir com ele nessa fossa, já que eles sempre ouvem alguma coisa batendo lá de baixo. Ele também fala um pouco sobre a família dele, e essas relações familiares são muito interessantes, principalmente entre ele e a avó. Ele mora com irmãos, com o pai, com a mãe e com a avó, que ele sempre diz que é muito reclusa, muito uma dona de casa e que acaba sendo um pouco excluída pela família. Ela tem uma relação complicada com o seu genro e ele também tem uma relação complicada com o próprio pai. E parece que essa avó sempre amou muito ele sempre foi o neto preferido dela. E de alguma forma ele sempre se mostrou um neto não tão bom quanto ela merecia que ele fosse. Pelo menos é isso que ele demonstra na narrativa dele. Só que algo acontece nessa infância que muda a sua adolescência e também a sua juventude e que acompanha ele durante esse período. Algo que vai ser visto e que vai ser tratado de certa forma só na juventude dele, quando ele começa a estudar realmente línguas. E isso é uma coisa muito interessante, porque eu não tinha entendido até então como que as línguas iam se juntar nessa questão, né? Iam entrar nessa história. Mas ele começa a estudar letras, né? A faculdade, e ele vai fazer uma matéria de glotologia e que tem relação com as línguas, com o dialeto. E isso vai aproximar ele tanto da avó quanto dessas histórias do passado. E tem toda uma relação entre o sul e o norte da Itália e a briga que esses dois lados têm, entre um achar que o outro é caipira e o outro achar que o outro é frio demais. Essa menina milanesa falar um italiano muito perfeito e eles de Nápoles falarem um italiano mais feio, um italiano que eles precisam consertar para falar com os outros. Uma questão de vergonha sobre a forma como se fala, sobre o seu dialeto. Então tem muitas questões aqui que são bonitas e que ele vai entendendo sobre a sua própria origem, sobre sua própria história por meio da sua avó. E a relação de neto e de avó vai se tornando mais forte conforme o tempo vai passando. E parece que ele deixa de se tornar esse neto que ele achava não ser bom o suficiente para a avó que tanto amava e se torna um neto melhor. É claro que eu acho que nenhum neto vai ser bom o suficiente para os avós, que normalmente são bons o suficiente para os netos. Mas ele tenta, pelo menos, e parece que ele consegue se tornar melhor. Então é uma história muito bonita e para mim é uma história de redenção, assim, uma história muito íntima, que eu não sei dizer se é uma história real ou não sobre o autor, porque parece muito real e muito sincera. E me lembrou a minha avó. Esse livro maravilhoso, ele tem só 141 páginas. Vale muito a pena ser lido. O próximo livro, ninguém também sabe dizer se tem a ver com o autor ou se não tem. Na verdade, todo mundo diz que tem, ela diz que não.
que é Noites Insones, de Elizabeth Hardwick. Nesse livro, a gente vai acompanhar uma senhora de 63 anos que tem noites insones, que ela não consegue dormir no lar geriátrico onde ela mora, no lar de idosos. Nessas noites, ela começa a se lembrar da sua vida, de uma forma totalmente não linear e num fluxo de consciência maluco que é muito difícil de acompanhar. Acho que dá para vocês verem todas as marcações que eu fiz aqui, que foram muitas, para eu tentar acompanhar a cabeça dessa senhora. E a questão aqui é que ela mistura tanto a sua vida real, quanto questões que a gente não sabe se é ficção ou não, porque são memórias. E as memórias às vezes são reconstruídas de uma maneira que podem ser mentiras. Então a gente nunca sabe o que é ficção e o que não é. Sem contar que a Elizabeth Hardwick diz que essa não é a história da vida dela, que a história da vida dela é muito maior do que isso. Só que a protagonista se chama Elizabeth e tem muitos trechos aqui muito similares com a vida dela, como por exemplo os anos que ela passou casada com um amigo que era gay e que ela casou com ele pra ele fingir que ele não era gay. E que eles acabaram o casamento num término extremamente terrível, porque eles tinham ciúmes um do outro como reais marido e mulher. Então é uma confusão de histórias muito maluca, mas o que eu gostei desse livro, e teve momentos de altos e baixos pra mim nesse livro, teve momentos que eu gostei bastante, teve momentos que eu não gostei, mas o que eu achei muito interessante é que ela muitas vezes parece uma observadora de outras histórias. E como autora, como escritora, eu entendo que ela se colocou muitas vezes na vida dela como observadora mesmo, porque parece que ela deixa a história dela de lado para contar a história principalmente de outras mulheres que ela conheceu na vida dela, que cruzaram o caminho dela. Então ela conta a história aqui de uma pintora que ela conheceu, de uma empregada que ela conheceu, da mãe dela, de mulheres que foram chegando na vida dela e de que, de certa forma, ensinaram coisas para ela que essas mulheres nem sabem. E o que eu mais gostei foi isso, como ela conta a história dessas mulheres e como ela consegue ensinar, de certa forma, na sua escrita, o que essas mulheres mostraram para ela e fazer críticas sobre questões sociais, questões políticas. Eu achei que ela tem vários pontos de vista que ela julga, que ela tem uns julgamentos meio que sarcásticos ainda, meio irônicos. É um fluxo de consciência confuso, não é para todo mundo esse livro, mas é um livro bem rápido de ler. Eu li em 2 dias, justamente porque ele é meio confuso, mas ele tem apenas 144 páginas. Outro livro escrito em fluxo de consciência de uma senhora que é meio maluca é Os Vulneráveis, da Sigrid Nunes. Esse livro eu achei ele bem divertido e mais fácil de entender do que Noites Insones, da Elizabeth Hardwick. Aqui a gente vai acompanhar uma senhora que não tem um nome, mas que eu entendo ser a própria Sigrid. Estamos na época do lockdown, da pandemia, e uma amiga pediu para que essa senhora cuidasse de um papagaio de uma amiga num apartamento porque ele estava sozinho. Tinha acontecido o lockdown, essa amiga da amiga dela tinha ficado presa numa outra cidade e o papagaio, que é o Eureka, ficaria sozinho. Só que ele não ia poder ficar sozinho porque ele é muito sociável e ele precisava de comida, de carinho, de cuidado, de convívio. Então essa senhora, Sigrid, aceita e fala, tá, eu fico lá enquanto eu escrevo o meu livro. E isso tudo porque o Eureka tinha um cuidador antes. Só que esse cuidador simplesmente desapareceu, disse que não poderia mais cuidar do Eureka e sumiu. Só que quando a Sigrid está lá cuidando do Eureka e começando a se aproximar do papagaio, esse cuidador reaparece. E aí a gente tem um embate aí geracional, que é muito interessante, porque a gente tem uma senhora e tem um jovem universitário muito esquisito, assim, com várias questões que ela julga dos pés à cabeça. E que é muito interessante ter essas visões diferentes. Porque o livro é escrito por ela, tem várias citações, assim, muito interessantes de outros autores que ela traz para citar. Ela vai descrevendo a vida dela, comentando sobre a morte, comentando sobre a primeira paixão, falando várias coisas sobre a vida dela até esse jovem chegar. E aí quando ele chega, ela meio que muda a narrativa dela para analisar ele. E ela começa a fazer citações analisando esse jovem, criticando ele em si. Para você ter uma ideia de como é essa relação entre eles, você percebe no livro que ela chama todas as suas amigas, ela apelida elas com nomes de flores. E ele recebe o nome de Ervilhaca. E eu gostei bastante do livro, também é escrito em fluxo de consciência, mas vale muito a pena ser lido e ele é mais fácil de ler do que Noites Insones. Então, se você quer ler alguma coisa em fluxo de consciência,
eu sugiro que você comece por Os Vulneráveis e depois você tente ir para Noites Insônias. 168 páginas. Outro livro em que temos uma senhora, e uma senhora que eu adoro, é O Céu para os Bastardos, da Lília Guerra. Esse livro é um livro nacional, é o meu livro nacional favorito, e eu simplesmente amo ele porque eu acho ele de uma narrativa linda, de um ponto de vista lindo. Aqui a gente acompanha uma senhora chamada Sanarinha. Na verdade, ela chama Maria, mas Sanarinha é o apelido que ela tem no bairro onde ela mora. E o bairro onde ela mora se chama Fim do Mundo. Ela é uma empregada doméstica num bairro de classe média, há muitos anos na casa de uma mulher. Ela ajudou a criar o filho dessa mulher e, ao mesmo tempo, ela vive no bairro dela, onde ela é especificamente a Sanarinha, uma senhora conhecedora de plantas que consegue dar plantas para curar doenças das pessoas, que conhece todo tipo de planta, todo tipo de erva, esse tipo de coisa. Ela criou sozinha o filho, apenas com a ajuda da irmã, e que hoje tem uma relação complicada com ele. O livro, então, ele vai girar em torno dela e do bairro onde ela mora, além de conseguir mostrar quem é essa senhora, que pode ser só uma Maria no bairro de classe média onde ela trabalha, mas que é especificamente Sanarinha na vida dela, e que tem uma trajetória única, e que tem pensamentos únicos, e que pensa demais. É muito bonito. Ela é uma personagem muito bonita, é isso que eu mais gosto nela. Ela é uma personagem linda, e a gente pode ver a relação dela com a irmã, a relação dela com o filho, a relação dela com o filho da patroa. Tem muitas questões aqui de relações que são construídas ao longo da vida, que não são construídas, que simplesmente nasceram, e relações que foram construídas ao longo da vida, seja na juventude dela, ou seja agora, e que se desdobram de uma maneira linda. Então é um livro que para mim demonstra muita humanidade, muita sinceridade. E eu gosto muito da forma como o bairro é descrito, as pessoas do bairro são descritas, e é aquele tipo de bairro que é um bairro periférico, onde as pessoas vivem lá há muito tempo, e todo mundo se conhece. Então, assim, pra quem é da periferia de São Paulo, eu acho que as pessoas sabem muito bem como isso funciona. Eu, quando li, talvez eu tenha gostado tanto do livro porque eu consegui sentir essa identificação. Principalmente porque lembra muito do bairro onde minha avó mora. Você se sente em casa quando você lê alguma coisa assim e tem essa representatividade. E é maravilhoso, é lindo, tem muitas questões sociais, muitas questões críticas, muitas questões de raça. Eu acho que vale muito a pena ser lido. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Para mim, ele tinha que estar nas escolas. Eu acho ele maravilhoso. E ele tem apenas 169 páginas. O próximo livro também fala de várias mulheres e fala de questões sociais, só que de outra realidade, mas que parece bastante com a nossa, se você parar para pensar. Que é Kim Ji-yeon, nascida em 1982, da Shonan-ju. Esse livro conta a história da Kim Ji-yeon, que é uma mulher que tem o nome mais comum da Coreia do Sul. E essa mulher, ela também tem uma vida muito comum. Foi para a faculdade, ela trabalha, ela se casou e agora ela tem uma filha. E ela tem que decidir entre ter a filha e trabalhar. E a Kim Ji-yeon começa a ter várias questões psicológicas. Ela começa a assumir papéis e personalidades de outras mulheres, suas antepassadas ou mulheres até de agora, da própria família, como se fosse elas. Ela muda a personalidade dela para assumir a personalidade dessas mulheres. E ao mesmo tempo, o livro conta a história dessas mulheres, porque parece que apesar de ser de épocas diferentes, a realidade não mudou tanto assim. Várias dificuldades que a Kim Ji-yeon passa simplesmente por ser uma mulher na Coreia do Sul, num ambiente extremamente machista, as outras mulheres, sua avó, a sua mãe, a sua sogra, também passaram. Então, o livro ele trata muito, ele traz até contextos históricos, dados realmente com citações sobre tudo que essas mulheres passaram, sobre como a Coreia do Sul vem mudando muito devagar sobre a situação da mulher, sobre como muitas vezes a mulher tem que abrir mão de fazer alguma faculdade para dar dinheiro, para trabalhar, para juntar dinheiro, para dar faculdade para o seu irmão mais novo, simplesmente porque ele é um irmão. Então é um negócio assim horrendo, que é assustador, que as meninas crescem com medo dos meninos, justamente por conta de abusos, de assédio. Então você acompanha nessa narrativa todo o horror que as mulheres sentem num ambiente assim que o machismo é totalmente institucionalizado. Isso é assustador, assim, eu li assustada, eu li chocada. Quando tem aquelas pessoas que adoram aqueles doramas
né? Porque dorama é sempre romântico, tudo. Eu fico pensando, assistindo essas coisas e falo, não é possível, não é nada disso, sabe? Na vida real não é nada disso. Eu só lembro desse livro agora, quando eu assisto dorama. E é chocante mesmo, mas vale muito a pena ser lido para você conhecer uma realidade que nem sempre é mostrado. E esse livro tem apenas 172 páginas. Agora, um livro da América Latina que tem realismo mágico que eu adoro é Pedro Páramo, de Juan Rulfo. O único romance do Juan Rulfo, porque depois ele ficou enrolando e queria fazer outro romance, queria escrever outro livro e o homem nunca mais escreveu, simplesmente sumiu. Recentemente saiu um filme na Netflix e eu acho que faz muito mais sentido você ler o livro primeiro e assistir o filme depois, porque o filme é tão complexo quanto o livro. E foi uma coisa que eu simplesmente adorei no filme, porque eu não esperava que o filme fosse ser tão complicado quanto o livro. Mas ele foi, ele conseguiu, eles conseguiram. Quem não leu o livro, eu acho difícil de conseguir entender o filme, realmente. Mas o livro também é difícil de você entender. Eu li ele e eu ainda fui fazer pesquisas depois. Tá vendo meus post-its aqui das minhas pesquisas? Eu fui fazer pesquisas depois para conseguir compreender várias coisas do livro. Ele é um realismo mágico e aqui a gente acompanha o Juan Preciado, que é um jovem que perdeu a mãe recentemente e que prometeu no leito de morte da mãe que ele procuraria seu pai, que é Pedro Páramo, que ele nunca conheceu. Então ele vai até uma cidadezinha chamada Comala, que é a cidadezinha da mãe e do pai, para procurar o Pedro Páramo. Só que essa cidade está muito estranha, ela está meio abandonada e ele encontra algumas pessoas que vão contando algumas histórias sobre o pai dele. E aos poucos ele vai descobrindo que o pai dele era basicamente um grande coronelzão ali da cidade, sabe? Era um cara que coordenava tudo, que mandava na lei, que mandava matar, desmatar, esse tipo de coisa. Só que o livro ele vai se embolando de uma forma que você não entende mais quem tá vivo e quem tá morto. E essa é uma grande questão do livro, é uma grande questão do livro e do filme, porque tudo aqui tem a ver com a vida e com a morte. E aí eu não posso falar muito mais coisas, senão eu vou te dar assim, vou te entregar. Mas o livro, ele conta a história do Juan Preciado indo atrás do Pedro Páramo e conta a história do Pedro Páramo. Tanto da infância do Pedro Páramo, quanto do Pedro Páramo como adulto, como jovem, quanto do Pedro Páramo, os filhos dele, as mulheres dele e quem que o Pedro Páramo realmente era. Porque ele não era gente da gente, sabe? Ele não era... Não. Ele era complicado, assim, uma pessoinha. E aos poucos a gente vai vendo o que a cidade se tornou, o que a cidade é, o que o Pedro Páramo representava. Tem muitas questões indiretas da história do México aqui, que eu consegui compreender depois que eu fiz pesquisas. Então, por exemplo, a Guerra dos Cristeiros, que é uma questão de quando o governo perseguiu os cristãos. Tem umas citações aqui, Dia de los Muertos, tem várias coisas e é muito interessante. Então, esse livro ele tem apenas 175 páginas, vale muito a pena ler. Ele é complicadinho, então eu demorei um pouco para ler ele, mas eu gosto bastante, ele é bem impactante. Eu fiquei lendo e fiquei, quê? Aí eu voltava e lia de novo. Mas se você não quiser ler, assiste o filme, porque eu achei o filme bem coerente com toda a história. Agora, os 3 últimos livros são apenas nacionais. O 15, da Raquel de Queiroz. Esses dias eu fiz um vídeo lá no TikTok falando mal da Raquel de Queiroz. Eu não tava falando mal da mulher, eu tava falando que ela apoiou a ditadura militar, o que foi um fato. Mas isso não desqualifica os romances dela, eu acho que ela foi uma boa escritora. Eu só li o 15 até agora, mas eu quero ler outros livros. E quando eu li o 15, eu realmente gostei desse livro, então eu gostaria de compartilhar com mais pessoas. O 15 a gente acompanha principalmente 3 personagens. A Conceição, que é uma professora, que é a personagem que eu menos gosto. O Vicente, que é um vaqueiro. E o Chico Bento, que também é um vaqueiro. Só que a diferença entre o Vicente e o Chico Bento é que o Vicente é dono das vacas e o Chico Bento, ele não é dono. E em 1915, ocorre uma grande seca no Ceará, principalmente ali na região do Quixadá, onde acontece toda a história. Essa seca vai fazer com que muita gente se retire daquela região e migre para a direção de Fortaleza. A Conceição tem uma avó naquela região e a avó dela vai morar com ela, por exemplo, porque não tem mais condição de ficar ali naquela secura. E ela é parente também do Vicente, que é um primo que ela é apaixonada. O Vicente enfrenta todas as dificuldades também, tentando criar o gado dele com o pouco de água que tem, com um pouco de ração. E o Chico Bento, para mim, é quem mais representa aquela situação, porque ele representa os retirantes.
Ele é um homem que trabalha para uma outra mulher que é dona de gado, e essa mulher simplesmente tem que abandonar o seu gado, abrir a porteira e deixar os bichos ir embora, porque ela não tem mais como sustentar, não tem mais comida, não tem mais água, e ela demite seus funcionários. E o Chico Bento, com a família, resolve caminhar em direção à fortaleza. Só que essa caminhada é triste, é dura, é árida, é terrível. E o que eles passam por lá, pra mim, é o que forma o 15, sabe? É o que mais me marcou no livro. E o que me marcou muito também é a própria narrativa da Raquel de Queiroz. Eu acho a narrativa dela uma narrativa muito crua, muito seca, muito dura. E eu acho que faz muito sentido com toda a situação. Eu não sei como ela narra os outros livros dela, porque eu nunca li nenhum outro, mas eu acho que se ela fez esse tipo de narrativa pra cá, apenas pro 15, eu acho que faz muito sentido. Se ela narra assim os outros, aí eu já vou ficar meio assim. Mas se ela narra desse jeito apenas o 15, eu acho que faz muito sentido ter sido dessa forma, porque realmente ela não é detalhista, ela não faz drama, ela não exagera. Ela simplesmente diz o que aconteceu. E o que aconteceu é triste por si só. E por isso toca a gente de uma forma. A Conceição também tem momentos que demonstra essa situação em que o povo se encontra, já que ela faz trabalho voluntário nos campos de concentração, ela acaba vendo algumas cenas. Então, eu acho que o 15, esse livro, ele representa, né, de certa forma, o que aconteceu, sim, na seca de 1915 e depois passou a se repetir em 1932. Por isso eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, apesar da Raquel de Queiroz ter sido uma autora toda controversa e complexa, mas a obra dela, para mim, deve ser lida e vale a pena ser lida com um olhar crítico, é claro. E esse livro ele tem 157 páginas apenas, é que aqui tem um pouco mais porque tem glossário e outros comentários. E essa edição que eu tenho é da José Olímpio, do Grupo Record. Outro livro que eu também tenho do Grupo Record, que eu gostei muito, porque ele é um lançamento que eu li recentemente, que eu tô muito animada de falar dele, é Santo de Casa, do Stefano Volpe. Esse livro, eu falei esses dias no TikTok, e eu achei ele muito bom. Sim, eu fiquei muito empolgada de ler ele. Eu li ele em um dia, enquanto eu fazia um exame que eu tinha que ficar 2 horas esperando, e eu terminei de ler ele assim muito rápido, porque eu tava muito empolgada lendo ele. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família após ter que enterrar o seu patriarca. Então a gente tem a mãe, seus 3 filhos e o pai da família, que é quem morre. Esse pai é o Zé Maria, e ele é considerado um santo pela cidadezinha onde ele mora, que é uma cidadezinha que eu entendi que é meio turística no Rio de Janeiro, e uma cidade pequena. Isso porque ele entendia muito de ervas, de plantas, e as pessoas gostavam muito dele, ele sempre era muito bom com as pessoas. Quando ele morre, de uma maneira meio trágica, por ser atacado por uma onça, coisa que nunca aconteceu nessa cidade, que era próxima à Mata Atlântica, as pessoas se chocaram e também quiseram se despedir dele, fazer algo bom pra ele. Por outro lado, a família voltou a se reunir, né? Os filhos já grandes tinham se afastado, cada um vivendo sua vida, eles voltam pra se reunir. E aqui a gente vai ter cada capítulo com o nome de cada um. Então a gente tem o Alan, o Alex, a Ruth e a Bettina. A Ruth é a mãe e os outros 3 são os filhos. E a gente vai acompanhar pela narrativa de um deles, cada um dos 4. Só que é estranho porque um deles parece ser de certa forma onisciente também. Apesar de descrever o que ele viu e o que ele conviveu e o que ele observou dos seus irmãos e da sua mãe, ele também parece ter momentos de onisciência, o que é bem interessante que o Stefano Volpe traz. E só eles sabem como o pai, o Zé Maria, não era o santo que as pessoas viam. Então ele não era um santo em casa. O santo da rua não era o santo de casa. E nessa situação, pós-morte desse homem, eles precisam lidar com todos esses sentimentos, que eles não sabem se é sentimento de liberdade, se é de luto, se é de tristeza, se é de saudade, se é de raiva, porque sim, teve momentos bons, mas teve momentos horríveis, porque teve muita violência, teve violência doméstica, teve abusos, teve coisas assim que não existia um ambiente familiar saudável. Cada uma das crianças hoje tem um trauma que diz respeito justamente a essa criação. A mãe hoje tem traumas justificáveis por conta da vida que ela viveu sob essa situação. É um livro muito visceral que traz muitos sentimentos assim que são difíceis de lidar e que fala muito de relações familiares e de rachaduras familiares.
é muito real, sabe? Todos os sentimentos escritos são muito reais e ao mesmo tempo parece algo distante, porque é muito horrível, parece algo do século passado. Por exemplo, eu consigo pensar no meu avô contando histórias sobre o pai dele, por exemplo. Mas você percebe que existem situações hoje, assim, existem pessoas passando pelas mesmas coisas. Então, é uma narrativa visceral, assim. Mas é bonito o amor que você encontra na família, apesar de tudo. Eu gostei muito da história. Teve um capítulo que eu não gostei, que eu achei desnecessário, mas de resto eu gostei da história. Eu achei muito interessante, muito a forma como Stefano Volpe trouxe tudo. Ele tem apenas 187 páginas. Um dos estilos de livro que me deixa em dúvida a veracidade dele, sabe? O que acontece aqui é uma história real ou não. Eu sempre fico em dúvida com livros que são tão complexos assim quanto aos sentimentos humanos. E o último livro é um que é mais leve, que se chama Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que vocês já devem conhecer. Esse livro ele tem exatamente 200 páginas e eu gosto muito desse livro porque eu acho ele de uma sutileza e ele é singelo. Por mais que ele trate de coisas difíceis, às vezes, ele é muito sutil e ele é muito bonito. Ele trata de umas coisas de uma maneira leve, assim, de uma maneira mágica. Então aqui a gente acompanha uma mulher que ela acordou debaixo da terra, careca e nua, do outro lado do mundo, assim, em Portugal. E ela não era de lá. E ela não lembra quem ela é. Então quando tiram ela da terra e explicam pra ela que ela é uma ressurrecta, ela não entende nada, mas ela também não tem memórias do passado dela. Então ela não tem o que dizer. E ela acaba aceitando, né, essa situação, ela acaba aceitando o que essas pessoas têm a dizer pra ela, que são pessoas que já lidam com esse tipo de situação, são uma família que já tem esse tipo de dever de salvar os ressurrectos e de ajudar eles a lembrarem do passado deles e devolver eles à vida. Esses ressurrectos são basicamente pessoas que renasceram, tiveram uma segunda chance na vida e voltaram para ela. Só que ela não se lembra nada, passa tempo e ela não lembra, e ela começa a reconstruir a vida dela do zero. Existe um certo momento em que existe um detetive até contratado para refazer uma identidade. Quer dizer, não refazer, mas para fazer uma nova identidade para ela começar uma nova vida com um homem por quem ela é apaixonada, até que as coisas começam a vir na memória dela. E as coisas ficam interessantes, porque ela é mandada pro Brasil, ela se lembra de onde ela vem, tem toda uma mescla da história do Brasil, de uma história de povos originários, da cultura indígena. A gente muda de um cenário assim de Portugal para um cenário litorâneo brasileiro e tem toda essa questão de anos que se passaram e de povos indígenas e de todo o conhecimento de uma cultura que ela não se lembrava que ela tinha. Então é um livro que é bonito e que nos aproxima de uma cultura que é brasileira e que muitas vezes a gente pensa que é mágica, sabe? Que a gente pensa que é inexistente, que a gente pensa que só tá nos livros, quando na verdade existem povos por aí que escrevem essa cultura, que tem essa cultura. A forma como ela é contada é uma forma muito bonita, assim, muito rica e muito delicada. E acho que isso é o que mais me pegou, essa delicadeza dela. E como eu falei, ela tem exatamente 200 páginas. E todos esses foram os livros que eu tinha para indicar para vocês, que tem menos de 200 páginas e que podem ser lidos em um dia. Vocês com certeza em um dia conseguem ler eles. Às vezes alguns eu demorei mais, como por exemplo Pedro Páramo, porque ele é complexo, Noites Insones, porque o fluxo de consciência da Elizabeth Hardwick é complicado, mas assim, se você estiver bem focado, você consegue. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, me conta nos comentários, e se você não leu ainda nenhum, me diz qual que você ficou mais interessado em ler.